governar para sempre, vai morrer um momento. Bem, então, todos os textos aqui, todo o verso 8 e 9 é a citação do Salmo 45. E se você ler o verso 17 do Salmo 45, você vai perceber essa divinização do rei presente ali. E aí ele continua: cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Todas as características que um rei deveria ter. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Como eu disse, no momento histórico do Salmo, o rei ele está acima, elevado em relação aos outros homens, aos seus companheiros. Aqui, o objetivo do trecho é mostrar que Jesus está elevado em relação aos anjos. Então, ele aplica esse companheiro aqui aos anjos. No momento histórico do rei, era a nobreza ali, os príncipes ao redor dele, os homens de uma forma geral. No versículo 10, nós temos a sexta citação, que é a do Salmo 102, versículos 25 ao 27. Ainda, aí o termo de ligação que eu disse. No princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É a maior citação das 7, é a sexta. Salmo 102, versos 25 ao 27. Outra observação importante aqui é Jesus sendo chamado de Senhor. No Novo Testamento, esse título, Kyrios, Senhor, é utilizado para Jesus o tempo todo. E aqui, mais uma vez. E reforça-se aquilo que em outras partes do Novo Testamento é dito, e até mesmo aqui no versículo 3 da introdução da carta também é dito, Jesus participa da criação. Ele é o co-criador com o Pai. Tanto no Evangelho de João, lá no prólogo, apresenta isso, na primeira carta de João apresenta isso, no hino Colossense também apresenta isso, aqui no verso 3 apresenta isso, e agora também a citação aqui atribui a Jesus. No princípio, o Senhor aqui está se referindo pelo autor a Jesus. Lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Mais uma vez, reforça, Jesus é co-criador, co-autor da criação. Ele e o Pai criam todo o universo e sustenta, como vai ser indicado no verso 3. Eles perecerão, ou seja, eles, a criação. E na criação estão incluídos os anjos. Mais uma vez, o trecho faz uma comparação entre Jesus, o Filho, e os anjos, servos de Deus, para cooperar na criação e na vontade divina. Então, compara-se aqui. Jesus como co-criador, como Senhor, que sustenta todas as coisas no universo, permanece. Todas as coisas criadas sofrem alterações. Todas as coisas criadas podem perecer. E aqui ele está falando também dos anjos. O Filho em relação aos anjos. Os anjos podem mudar, podem ser exterminados, pode haver transformação, enquanto Jesus não. Mas a característica do Filho em relação aos anjos. O Filho é imutável, os anjos, como seres criados, são mutáveis. Eles perecerão, ou seja, toda a criação, inclusive os anjos. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Então, a metáfora aqui da roupa é utilizada para mostrar o envelhecimento, a deteriorização, o deixar de existir, né? Também qual manto os enrolarás. Como vestidos serão igualmente mudados. Então, mais uma vez, a imutabilidade do Filho e a mutabilidade da criação e a mutabilidade dos anjos, que são parte da criação. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim, diferentemente de tudo aquilo que Deus criou. Ora, a qual dos anjos... Bem, aí entra o verso 13, que é a sétima e última citação
do Salmo 110, verso 1, que é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, Salmo 110, verso 1, atribuindo a Jesus, isso era uma situação comum na igreja primitiva, uma ideia comum, um senso comum de que o Salmo 110 estava se referindo a Jesus. E aí ele cita: ora, a qual dos anjos jamais disse? Percebe-se que a pergunta repete-se. O verso 5 começa o raciocínio, pois a qual Deus jamais disse a um anjo, mas a qual dos anjos disse jamais? Repete-se aqui. A qual dos anjos jamais disse? Então essa frase repetida serve como uma inclusão, um início e fim de pensamento, para começar o pensamento e finalizar o pensamento. E assim o trecho, a perícope, é bem marcada. Começa no verso 5 com a pergunta, finaliza aqui no verso 13 com a mesma pergunta. E aí responde-se com o verso 13, citação de Salmo 110, verso 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assenta-se à minha direita está coadunado com o que foi dito no hino presente no verso 3. A história da salvação, em que depois que Jesus purificou os pecados, sentou-se à direita de Deus. Então, começa lá o pensamento e termina aqui. Outra inclusão. Além da mesma frase do 5:13, temos também o pensamento repetido do verso 3 e aqui no verso 13. Assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Bem, quem são esses inimigos? Segundo as citações semelhantes no Novo Testamento, os inimigos são a morte e o diabo. São os dois inimigos que são sempre mencionados, que serão derrotados, que serão vencidos derradeiramente, finalmente, até o momento, senta-te à minha direita, até o momento em que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés, ou seja, todos os inimigos sejam vencidos. Como eu já disse, sempre no Novo Testamento os inimigos são mencionados como a morte e Satanás. E finaliza-se, então, conclui-se o verso 4, no verso 14, dizendo: não são todos eles espíritos ministradores, ou seja, espíritos que funcionam como serviçais, enviados para realizar um serviço, uma obra, a favor dos que hão de herdar a salvação? Então a pergunta finalizante conclui aquilo que já foi estabelecido no verso 4. Quem é Jesus? Jesus é o Filho. Quem são os anjos? Os anjos são servos, são instrumentos de Deus enviados, utilizados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E aí com isso ele marca bem quem é o Filho, quem são os anjos. Quem é Jesus, quem são os anjos. Jesus é o Filho, esse é o título. E os anjos? Servos. Servos a serviço de Deus, como ventos e fogo, já mencionado, e também servos a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Bem, finalizamos esse trecho e esperamos que seja útil esses comentários a você e te estimule a estudar cada vez mais as Escrituras. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que Ele nos ajude a compreender a Sua palavra, viver de forma mais agradável, perfeita, conhecendo cada dia mais a Sua vontade. E sempre entendendo que o texto bíblico, o texto é maior do que as doutrinas construídas pelos homens ao longo dos séculos. Sempre precisamos dar prioridade ao texto. O texto é a palavra de Deus. E ele deve ter a primazia e ele deve construir as nossas crenças e não confirmar as crenças nossas pré-existentes. Que essa lição, esse método de leitura para extrair da palavra o ensinamento seja algo útil nas nossas vidas. Um abraço.